Fala aí, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos fazer a leitura do relatório gerencial de junho de 2022 do fundo GGRC11, fundo de logística e também industrial, né? Aí da GGR Coppevi Renda, fundo de investimento imobiliário. Vamos ver qual foi a performance do fundo nesse mês de junho. Fique conosco aí, informações importantes para você que é cotista, assim como eu sou, do GGRC11, tá? E se você gosta desse tipo de assunto, fundo de investimento imobiliário e FIAGRO, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, ative o sininho de notificações para você ficar ligado nos vídeos que a gente posta aqui no canal, principalmente acompanhando mais de 150 fundos e FIAGROs aí no canal, sempre com característica de gestão ativa para investidores em geral, né, e fundos negociados na Bolsa de Valores, tá? Então fique conosco aí, se inscreva aí, não perca tempo, deixe o seu like também que tudo é de graça, tá bom? E esse relatório está na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada e também nosso link do nosso canal, do nosso grupo do Telegram aí, disponível para você conversar com outros cotistas. Vamos lá então, relatório gerencial de junho de 2022 do GGRC11, que tem algumas características aí, para quem não conhece, né, o fundo. É um fundo que tem uma política de contratos atípicos, não faz contratos típicos, somente contratos atípicos. Então ele tem uma finalidade, ele investe principalmente em imóveis comerciais do segmento industrial e logístico, finalidade de locação atípica, nessas modalidades aqui que a gente está aí acostumado a ver por aí, né? Ou venda, desde que atenda a critérios de política de investimento do fundo descritos no regulamento. Hoje atual ele possui 20 contratos de locação, não são 20 imóveis, são 20 contratos, apesar da maioria dos imóveis ser monousuários, tá? Mas são 20 contratos de locação, 397 mil metros quadrados de área bruta locável e 100% dos contratos atípicos. Quem gera ele é a Zagros Capital, a administradora é a Capital Security Services e o escriturador é a Vortex de TVM. Informações do fundo, né, de junho de 2022. Então, o fundo ele tem desde abril de 2017, né? Então, um pouco mais de 5 anos aí no mercado, 7 milhões 758 mil cotas emitidas, valor patrimonial do fundo 134,30, valor de fechamento aqui 108,27. Só que em julho ele está rodando aí a R$ 104 atualmente, né? Então, de repente já chegou a 102. Né? Então, quem quer ampliar a carteira aí no GGRC, aproveitando o preço aí, né? Tá muito descontado no mercado, chegou a quase mais de 30% de desconto aí nesse mês de julho, tá? O patrimônio dele é de mais de R$ 1 bilhão, tem mais de 95 mil cotistas, eu sou um desses cotistas, e valor de mercado, como eu falei, está descontado, 844 milhões de reais. Código de negociação dele na B3 GGRC11, taxa de administração e gestão 1,10%, 1,10% ao ano, que já vem descontado nos resultados que o fundo apresenta e distribui, né? Já vem ali descontado o provisionamento. Já fez 4 emissões de cotas, a última distribuição foi 94 centavos por cota, a ótima distribuição aí no mês de junho. Prazo de vencimento médio dos contratos 6,74 anos, né? Então daí mais ou menos 6 anos, né? E 9 meses, né? Área bruta locável 397 mil, 100% de presença no pregão e volume médio, volume mensal de negociação no mercado secundário, 21 milhões de volume de negociação no mercado secundário ou na bolsa de valores. Aqui são algumas notícias, alguns fatos relevantes já, inclusive de julho, né, como evento subsequente. 8 de julho eles divulgaram então o fato relevante, algumas medidas de ação de execução da Covolan, né, uma que está aí num processo de despejo, né, como a gente verifica aqui, né, com uma inadimplência aí muito longa e tá um complicador aí tirar a Covolan de dentro do imóvel, então tem que estar atento aí acompanhando isso, né, Covolan aí que está uma inadimplência bastante longa, não honrou os compromissos, né, não honrou os compromissos e está num processo aí de despejo ainda, uma luta judicial aí, né. E na distribuição de rendimentos, 1º de julho, o fundo sempre anuncia no primeiro dia útil do mês subsequente a que faz referência. Então, referência de junho, anunciou no dia 1º de julho, pagou
5 dias úteis depois, 94 centavos por cota. Comentários iniciais, ele fala que com o fechamento do mês de junho, né, foi possível realizar a distribuição de 94 centavos, um vídeo de 0,87%, e o anualizado chegou a 10,42%. Tem aquela questão do ajuste aos 95%, né? Como ele fala aqui, ele falou que distribuiu então integralmente 95% dos lucros apurados pelo regime de caixa, como manda a lei, nesse semestre de 2022, né? O que representa então 41 milhões distribuídos no semestre, tá? Dentro do resultado do semestre, o resultado ele foi impactado positivamente com o pagamento antecipado da locatária Suzano em janeiro de 2022. Então, é uma das locatárias que paga o ano inteiro, né? E no primeiro mês do ano, já paga o aluguel anual, vamos dizer assim. E aí, normalmente o fundo tem um resultado maior nesse primeiro semestre e um menor no segundo semestre por conta disso, né? Bom, aqui fala sobre as propostas recebidas nos últimos meses, né? E alguns players aí querendo comprar alguns imóveis do fundo, né? Estão sendo analisados. Com o fechamento do ano fiscal, em junho do foi finalizado o processo de reavaliação dos ativos, né? Então, teve uma revisão positiva da carteira e o valor da cota patrimonial passou para R$ 134,30. Tá? Então, teve uma valorização patrimonial na última reavaliação dos ativos. Em junho de 2022, foram negociadas então mais de 198 mil cotas na Bolsa de Valores, o que deu um volume diário de negociação de mais de R$ 1 milhão. O fundo passou aí, atualmente a uma base de mais de 95 mil cotistas na sua base, um crescimento de 1% de pessoas jurídicas, 0,95%. Ele fala aqui sobre as pessoas físicas, jurídicas e investidores institucionais. Teve um crescimento de 1% nos últimos 12 meses e 0,8% no mês de junho versus o mês anterior. Então não cresceu tanto assim a base, né? Se a gente pegar alguns outros fundos aí que têm crescido mais exponencialmente. Dentro do portfólio, falando sobre a Eagle Burgman, então a ligação definitiva aí, né? Com essa questão aqui da alocação do imóvel aí para a Eagle Burgman. Já ligou a energia, agora prazo de início da locação já foi aí efetivado e agora começou a correr o contrato, né? Com relação a Covolan, como a gente já falou, está aí numa ação de despejo, né? Com relação à inadimplência do fundo aí que segue aí, né? E segue essa batalha judicial. Você pode depois baixar o relatório, fazer uma leitura mais detalhada, né? Que isso aqui é importante. O fundo deixa de receber aqui um valor muito relevante aí para os cotistas, né? E acaba que o travamento dessa empresa lá de não sair do imóvel acaba prejudicando e o fundo não tem receita do imóvel onde ela ocupa, né? E aí a justiça favorecendo, né, o inadimplente, mas o fundo segue tentando reaver esse débito aí, né? E despejar a empresa para que possa alocar para outra empresa aí e gerar receita para o fundo, né? Bom, aqui o fundo então tem uma análise potencial do imóvel, né, que a Covolan ocupa, né, e aí algumas atualizações que tem que ser feita dentro do imóvel para que possa ser locado para outro inquilino. Fotos do imóvel, né, então tá aqui, o imóvel não está degradado, né, não está aí destruído, tá conservado inclusive, né, mas sempre tem que fazer algumas melhorias para que possa atrair novos locatários, né? Ele fala aqui que realizou algumas visitas técnicas, né, dentro dos imóveis do fundo, tudo normal. Então aqui estão as fotos, né, das visitas técnicas, acompanhamento do portfólio, né, claro, tem que acompanhar. E na distribuição dos resultados, então a gente já falou, distribuiu 94 centavos por cota, não apresenta vacância física no portfólio, né? E dentro aqui da tabela, a seguinte vai ver então a questão do resultado do fundo, né? Então, mês de junho, fundo com resultado, né, equilibrado, né, mantendo aí os resultados dos meses anteriores, 7 milhões e meio de receita de locação,
Renda fixa aqui em torno de R$ 140 mil, despesas de 1,3 milhões de reais. Teve aqui as taxas de administração e gestão, são as que, né, pegam mais aqui. Tem aqui a questão da alavancagem que o fundo tem hoje, despesas financeiras, R$ 375 mil. E o rendimento distribuído, 7,3 milhões praticamente, 972 mil reais, que foi utilizado aí de caixa, né, de caixa acumulado, né, para poder inclusive alcançar os 95% mínimo de distribuição de resultado. Dividend yield nos últimos 6 meses, então o fundo segue aí no aumento de dividendo aí mês a mês, né? E no balanço do fundo, hoje o fundo tem 1,2 bilhões em ativos, tem uma alavancagem aqui de 62 milhões de reais que a gente identificou quando a gente fez o comparativo do GGRC com o GALG 11, tá? Veja lá esse vídeo aí que a gente faz um comparativo, as principais características desses dois fundos, e o fundo GGRC não colocava essa informação da alavancagem dentro do seu relatório. A gente teve que ir num documento lá naquele informativo mensal, onde tem os números lá, né, o passivo, o ativo, e lá a gente viu a alavancagem em torno de 62 milhões lá no passivo do fundo, né, e agora ele está colocando aqui no relatório, então, essa alavancagem que tem uma taxa aqui de IPCA mais 7,5%. Bom, vamos lá seguindo então aqui dentro da distribuição dos resultados. A Ambev segue aí, então, a Ambev e as lojas americanas seguem com maior contribuição dentro dos resultados do fundo, né? 16,6% da receita vem da loja americana, 17,85% vem da Ambev, os principais aí geradores de receita, os principais contratos que hoje o fundo tem na carteira. Seguindo então aqui, a rentabilidade do fundo no mês de junho foi positivo em 0,91%, né? Então teve valorização da cota, inclusive, né? E teve uma distribuição bem relevante. A valorização da cota nem teve muita influência, foi mais a distribuição de rendimentos, mas só de ser positiva, né? Só de ser nula ou positiva, a valorização da cota acaba aqui a rentabilidade é positiva e foi maior que o IFIX, né? Foi o inverso do IFIX, foi negativo em 0,9%. Então o fundo aí foi bem no mês de junho, mas o preço já caiu aí para o mês de julho, né? E dentro do rendimento aqui, comparando, né, o rendimento mais valor da cota com os outros tipos de investimento, ou pelo IPCA, ou por 100% do CDI acumulado, ou pelo IFIX, né, comparativo pelo IFIX, ou pelo valor da cota apenas, o valor da cota mais os rendimentos está em mais de 56% de retorno ao cotista. E o número de cotistas, como eu falei, não teve muita variação nesses últimos 12 meses, até mesmo como ele anunciou lá, uma variação de 1%, né? Realmente é o que a gente verifica aqui no ano de 2022, ali teve até reduções em alguns meses, né? Mas não teve variabilidade ou variação nesses últimos 12 meses na quantidade de cotistas, né? Inclusive o valor da cota, ele sim caiu bastante, né? Chegou aqui a 104, chegou a R$ 101 em alguns momentos, né? 103,55 aqui em fevereiro de 2022, né? Seguiu aqui dentro de um patamar de 108, caindo para 106 e tal, mas em julho caiu aí, está em torno de entre 102 e 104 reais agora, né? Aqui a tipologia, os tipos de receita, né? Os cronogramas de reajustes. Então, vamos ter agora o reajuste agora em julho de 11,7%, depois em agosto vai ter outro reajuste contratual que vai aumentar também um pouquinho e atualizar a receita que o fundo ofere, né? E é um fundo logístico e industrial, como eu falei, né? Então, 47% é logístico, 52% é industrial, comércio varejista e metalurgia e siderúrgica é a maioria, né? E o índice de reajuste, a maioria IPCA também quase 94%. E o vencimento dos contratos são longos, mas alguns já vencendo agora em 2025, mas a maioria vencendo aqui a partir de 2027, com 35% vencendo a partir de 2030, né? Porque tem características atípicas. E aqui embaixo tem as estratégias do fundo, né? Critérios de alocação. Você pode fazer uma leitura mais detalhada aqui também, né? Baixar o relatório. Aqui são os ativos do fundo. Então são galpões logísticos, né? Locados aí. Tem empresas que tem mais de um galpão, inclusive. A Ambev aqui, por exemplo, tem 2 galpões locados, né? O fundo, como ele falou, tem 16 imóveis, 20 contratos, porque, né, tem aí contratos que tem imóveis que possuem mais de um, né, inclusive.
Os galpões logísticos aqui, então, Suzano, né? Grandes empresas, a Etra, Cepalgo, Copabras, nos galpões industriais, né? Os imóveis industriais, inclusive. E essa Covolan aqui, que tem, né? Que ocupa aí um imóvel que tem um valor de aluguel bem considerável, né? 940 mil reais de aluguel nesse imóvel. É um recurso que o fundo deixa de receber aí, que causa um prejuízo ao cotista muito imenso, né? E aqui, como eu falei, né, são 20 imóveis, são 20 imóveis e 16 locatários, tá? São 20 imóveis mais 16 locatários, porque tem imóveis que tem 2 locatários, ou 3 inclusive, né? Temos aqui que, por exemplo, a Ambev tem 3 imóveis, né? A Ambev tem 3 imóveis locados, e tem aqui também, cadê? Agora não estou enxergando aqui o outro que está repetido, né? Mas a Ambev é que tem, então, 3 imóveis aí, o que contribui, né, numa redução dentro aqui, a Copabras. A Copabras tem 2 imóveis também locados, né? Então são 16 locatários mais 20 imóveis que o fundo tem na carteira atualmente. Bom, é isso então, né? Relatório gerencial do fundo GGRC11, Fundo de Logística Industrial. Tem uma característica muito interessante. Eu tenho na carteira, inclusive, o fundo, né? A menor participação que eu tenho nos 5 fundos de logística que eu tenho no meu total de fundos de logística, né, industrial. A menor participação que eu tenho no GGRC11, que é o que eu comecei a investir agora em fevereiro, né? Quando o preço caiu ali a 102, 103, eu comprei o fundo. Gosto do fundo, vou seguir alocando. As oportunidades de preço aí baixando de novo, vou fazer mais alocações no fundo, que eu gosto. É interessante, ele tem uma diversificação interessante em inquilino, em imóveis, e uma característica diferente dos outros, que são as atipicidades dos contratos, né? Que dá uma segurança maior aí no recebimento dos aluguéis. Nem sempre garante, né? Tá vendo aí o problema da Covolan, que tá ruim até de despejar o inquilino, né? Mas é isso então, não é nenhuma indicação de compra nem de venda. Minhas opiniões aqui são como cotistas realmente, né? E se você gostou do vídeo, então deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, compartilhe com a gente qual o percentual da sua carteira hoje no GGRC11, ou se você está estudando fundo, né, para fazer uma entrada. E também compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá bom? E esse relatório gerencial vai estar na descrição do vídeo, assim como o nosso link do Telegram, para você se inscrever em curta distância. E o nosso também, nossa área de membros já está aberta. Veja lá os benefícios de você ser membro aqui do canal e ajudar a gente também aqui a desenvolver um trabalho ainda de maior excelência, ok? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.